Minha nora deixou minha neta na minha casa por uma noite. Na manhã seguinte, a pequena me sussurrou entre lágrimas: Vovó, mamãe disse que não posso contar o que vi em casa. Quando perguntei o que ela tinha visto, sua resposta me fez ligar para a polícia imediatamente. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem. A chuva fina caía lá fora, batendo suavemente nas janelas da minha pequena casa nos arredores do Rio de Janeiro. Eu estava preparando um chá de camomila quando ouvi batidas na porta. Eram quase 9 horas da noite. Ao abrir, encontrei minha nora, Débora, segurando a mão da minha netinha Bia. Débora parecia nervosa, os olhos inquietos movendo-se pelo quintal como se procurasse alguém nas sombras. Dona Teresa, preciso de um favor, ela falou, a voz tensa. Surgiu um turno extra no trabalho. Posso deixar a Bia com a senhora esta noite? Olhei para minha neta, tão pequena com seus 5 anos, agarrada ao seu coelhinho de pelúcia chamado Bolinha. Seus olhos grandes me fitavam com uma mistura de tristeza e súplica que apertou meu coração. Claro que pode, respondi, abrindo mais a porta. Venha, Bia, a vovó fez biscoitos. Débora se abaixou para falar com Bia, segurando seus ombrinhos com força. Lembre-se do que conversamos, Bia. Seja uma boa menina para a vovó. Algo naquele tom me incomodou. Não era o tom carinhoso de uma mãe se despedindo da filha, mas tinha um quê de advertência que me causou um arrepio. Está tudo bem? Perguntei, enquanto Bia entrava lentamente. Tudo ótimo, Débora respondeu rápido demais. Volto amanhã cedo. Antes que eu pudesse perguntar mais detalhes, ela já tinha se virado e caminhava apressada para o carro. Observei a partir, sentindo aquela inquietação que nós, avós, desenvolvemos ao longo da vida. Algo não estava certo. Fechei a porta e encontrei Bia parada no meio da sala, abraçada ao coelhinho de pelúcia, sem se mover. Vem, meu amor, vamos comer um pouco. Você deve estar com fome. Ela apenas balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos no chão. Nem um biscoitinho? Fiz aqueles de chocolate que você gosta. Novamente, apenas um movimento silencioso de negação. Levei Bia para o quarto que mantinha preparado para suas visitas, decorado com estrelinhas que brilham no escuro. Normalmente, ela adorava contar quantas conseguia ver antes de pegar no sono. Mas naquela noite, ela apenas se deitou, abraçada ao coelhinho, quieta como nunca a tinha visto. Está tudo bem, querida? Perguntei, sentando-me na beirada da cama. Sim, vovó, respondeu num sussurro quase inaudível. Beijei sua testa e deixei a porta entreaberta, com a luzinha do corredor acesa. Durante a noite, levantei algumas vezes para verificá-la. Em uma delas, a encontrei acordada, olhando fixamente para o teto. Não consegue dormir, Bia? Ela apenas sacudiu a cabeça, apertando mais o coelhinho contra o peito. Quer que a vovó fique aqui um pouquinho? Um aceno afirmativo, mínimo, mas cheio de necessidade. Deitei-me ao seu lado, acariciando seus cabelos até que finalmente ela adormeceu. Mas seu sono era agitado, com pequenos gemidos e sobressaltos que me mantiveram alerta pelo resto da noite. Na manhã seguinte, preparei panquecas com calda de chocolate, o café da manhã favorito de Bia. Coloquei o prato à sua frente, esperando ver aquele sorriso que sempre iluminava seu rostinho quando lhe servia esse prato especial. Em vez disso, ela apenas olhou para a comida sem demonstrar entusiasmo, mexendo o garfo sem vontade. Não está com fome, querida? Ela deu de ombros, empurrando um pedacinho de panqueca pelo prato. Sentei-me ao seu lado, preocupada com sua apatia tão diferente da menina alegre que conhecia. Foi então que, sem levantar os olhos do prato, Bia falou em uma voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvir. Vovó, mamãe disse que não posso contar o que vi em casa. Meu coração deu um salto. Tentei manter a voz calma, embora sentisse um frio na espinha. O que você viu em casa, meu amor?
Bia continuou olhando para o prato, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Depois de um longo silêncio, ela sussurrou: "Tem uma moça trancada no quartinho do fundo. Ela chora todas as noites." O garfo que eu segurava caiu sobre a mesa com um tinido que pareceu ecoar na cozinha silenciosa. Bia finalmente levantou os olhos, cheios de medo e de lágrimas contidas. "A moça tem as mãos machucadas", continuou em um fio de voz. "Ela pede para sair, mas o tio Ricardo não deixa." "Tio Ricardo?" perguntei, tentando processar o que estava ouvindo. Ricardo era irmão de Débora, um homem calado e distante que raramente via nas reuniões familiares. Bia assentiu, apertando Bolinha contra o peito. "Ele fica bravo quando eu chego perto do quartinho. Uma vez ele gritou comigo. Disse que se eu contasse para alguém, ia me trancar lá também." Senti o sangue gelando nas veias. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente em um instante. Incredulidade, horror, negação. Queria acreditar que era apenas imaginação infantil, talvez um pesadelo confundido com realidade. Mas os olhos de Bia, aqueles olhos sinceros de criança, me diziam que havia verdade em suas palavras. "Há quanto tempo essa moça está lá, Bia?" perguntei, segurando suas mãozinhas trêmulas. "Não sei. Faz muitos dias. Mamãe disse que eu não posso falar sobre isso com ninguém, nem com o papai no céu." O pai de Bia, meu filho Gustavo, havia falecido em um acidente de carro 2 anos antes. Desde então, Débora havia mudado. Ficara mais fechada, mais distante. Começou a trabalhar em horários estranhos, a deixar Bia comigo com frequência cada vez maior. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que algo tão terrível pudesse estar acontecendo. "Você viu esta moça, Bia? Você a viu de verdade?" Ela assentiu lentamente. Uma vez a porta estava um pouquinho aberta. Ela estava sentada no colchão. Estava chorando. Bia hesitou. Então acrescentou: "Ela pediu para eu chamar ajuda." Mas aí o tio Ricardo me viu e fechou a porta. Ele ficou muito bravo. Não consegui mais conter minhas lágrimas. Abracei Bia com força, tentando protegê-la com meu corpo, como se o perigo estivesse ali, naquele momento. Minha mente trabalhava freneticamente. E se fosse verdade? E se houvesse realmente alguém mantido em cativeiro na casa de Débora? Como isso poderia estar acontecendo bem debaixo dos nossos narizes? "Vovó", Bia sussurrou contra meu ombro. "A mamãe vai ficar brava comigo?" Eu prometi não contar. "Não, meu amor", respondi, afagando seus cabelos. "Você fez a coisa certa. Às vezes, mesmo quando os adultos pedem para guardarmos segredos, precisamos contar se alguém pode estar em perigo." Levantei-me da mesa, as pernas trêmulas. Peguei o telefone e, com os dedos hesitantes, disquei o número da polícia. Enquanto aguardava, olhava para Bia, tão pequena e assustada, e rezava para que estivesse fazendo a coisa certa. "Polícia Civil, bom dia", respondeu uma voz do outro lado. "Bom dia", minha voz falhou. Eu preciso denunciar algo grave." "Pode falar, senhora." Respirei fundo e comecei. "Meu nome é Teresa Oliveira. Minha neta de 5 anos acaba de me contar que há uma mulher sendo mantida em cativeiro na casa da mãe dela." Os próximos acontecimentos se desenrolaram como um filme em câmera lenta. Ao desligar o telefone, abracei Bia novamente, prometendo que tudo ficaria bem, embora meu próprio coração estivesse apertado de incerteza. "Vovó está com medo?" Bia perguntou, percebendo meu tremor. "Um pouquinho", admiti. "Mas as pessoas corajosas também sentem medo, sabia? O importante é fazer o que é certo, mesmo com medo." Ela assentiu, séria. "Como nos desenhos que o papai assistia comigo." Sorri com tristeza, lembrando como meu filho adorava assistir aos super-heróis com Bia no colo. Gustavo teria ficado orgulhoso da coragem dela. Cerca de 20 minutos depois, 2 policiais chegaram à minha porta. Um homem alto e sério, que se apresentou como Sargento Mendes, e uma policial mais jovem, de expressão gentil, a Cabo Oliveira.
Pedi a Bia que esperasse no quarto com Bolinha, seu coelhinho, enquanto eu conversava com eles na sala. Senhora Teresa, precisamos entender exatamente o que sua neta lhe contou, disse o sargento Mendes, sentando-se no sofá com um bloco de anotações. Repeti tudo o que Bia havia me dito, sentindo a voz falhar diversas vezes. A cada palavra, o rosto dos policiais ficava mais grave. Sei que parece algo inacreditável, concluí, torcendo as mãos no colo. Talvez seja apenas imaginação dela. Mas, senhora, interrompeu a Cabo Oliveira, crianças raramente inventam histórias tão específicas. Precisamos falar com sua neta. Relutante, chamei Bia. Ela entrou na sala agarrada ao coelhinho, olhando com desconfiança para os estranhos. A Cabo Oliveira se agachou à sua altura, sorrindo gentilmente. Oi, Bia. Meu nome é Renata. Esse é meu amigo Carlos. Sua vovó nos contou que você viu algo assustador na sua casa. Você poderia nos contar também? Bia olhou para mim, buscando aprovação. Assenti, encorajando-a. Devagar, com pausas e hesitações, ela repetiu sua história. Dessa vez, acrescentou detalhes que não havia me contado. A moça tinha cabelo escuro e curto. O colchão onde ela ficava era velho e manchado. Havia uma corrente prendendo seu pé à parede. Como é esse quartinho, Bia? Perguntou o sargento Mendes, com voz suave que contrastava com sua aparência severa. É pequeno e escuro. Fica atrás da lavanderia. A porta é diferente das outras. Tem cadeado. E há quanto tempo você viu essa moça pela primeira vez? Bia franziu a testa pensativa. Depois do aniversário da minha amiga Júlia, tinha bolo de chocolate. Isso foi há quase 2 semanas, expliquei. Os policiais trocaram olhares significativos. O sargento Mendes se levantou, afastando-se um pouco para falar ao rádio. A Cabo Oliveira continuou conversando com Bia sobre coisas triviais, seu coelhinho, suas cores favoritas, a escola. Percebi que estava avaliando a credibilidade dela, verificando se suas respostas eram coerentes e adequadas para sua idade. Quando o sargento retornou, seu semblante era grave. Vamos precisar verificar essa informação. Há um mandado sendo providenciado para inspecionar a residência da mãe da criança. O que acontece agora? Perguntei, a boca seca. A senhora e a menina devem permanecer aqui. Enviaremos uma viatura para a residência indicada. Minha nora, ela pode chegar a qualquer momento para buscar Bia. Seria melhor se ela não soubesse da denúncia até verificarmos os fatos, disse a Cabo Oliveira. Se ela chegar, tente agir normalmente. Diga que Bia não está se sentindo bem, que vai ficar mais um pouco com a senhora. Os policiais se despediram, prometendo retornar com notícias. Bia, que observava tudo em silêncio, veio se aninhar em meu colo assim que a porta se fechou. Vovó, a moça vai ficar bem? Espero que sim, meu amor, respondi, abraçando-a forte. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Tentei distrair Bia com desenhos animados, mas minha mente fervilhava com pensamentos aterrorizantes. E se não encontrassem nada? E se tudo fosse apenas fruto da imaginação de uma criança? Mas e se fosse verdade? Como eu enfrentaria Débora? Como protegeria Bia? Por volta das 2 da tarde, o telefone tocou. Era Débora. Dona Teresa, estou saindo do trabalho. Vou passar para pegar a Bia. Meu coração disparou. Na verdade, Débora, acho melhor você descansar um pouco. Bia está com uma febrezinha, dei um antitérmico e agora ela está dormindo. Pode deixá-la comigo mais um dia. Houve um silêncio do outro lado. Ela estava bem ontem. Sabe como é criança? Pega essas viroses do nada. Não se preocupe, estou cuidando bem dela. Outro silêncio. Tudo bem, então. Amanhã passo para buscá-la. Após desligar, senti-me culpada pela mentira, mas aliviada por ter ganhado tempo. Bia, que ouvira a conversa, olhou para mim com olhos arregalados. A mamãe vai vir? Não hoje, querida. Ela pareceu relaxar visivelmente, o que apenas aumentou minha angústia. Uma criança não deveria sentir medo da própria mãe. O telefone tocou novamente pouco depois das 5. Era o sargento Mendes.
Senhora Teresa, preciso que a senhora venha à delegacia. Pode trazer sua neta? Encontraram algo? Perguntei, o coração aos saltos. Preferimos conversar pessoalmente. Um carro estará na sua porta em 15 minutos. Arrumei Bia rapidamente, tentando explicar-lhe que iríamos a um lugar onde pessoas boas trabalham para ajudar quem está em perigo. Ela assentiu com uma compreensão além de sua idade, segurando firmemente Bolinha. O carro da polícia chegou pontualmente. Durante o trajeto, Bia ficou silenciosa, olhando pela janela com uma expressão que nenhuma criança de 5 anos deveria ter, uma mistura de alívio e apreensão. Ao chegarmos à delegacia, fomos conduzidas a uma sala pequena, mas confortável. A Cabo Oliveira já nos aguardava, acompanhada por uma mulher que se apresentou como psicóloga infantil. Senhora Teresa, começou a Cabo, fizemos uma busca na residência indicada e... Ela hesitou, olhando brevemente para Bia. Doutora Márcia vai levar Bia para conhecer a sala de jogos enquanto conversamos, pode ser? Assenti, tentando esconder meu nervosismo. Bia olhou para mim insegura. Vai ficar tudo bem, amor. Vovó estará aqui esperando. Quando ficamos sozinhas, a Cabo Oliveira respirou fundo. Senhora Teresa, encontramos exatamente o que sua neta descreveu. Um cômodo escondido atrás da lavanderia, adaptado como cativeiro. Havia um colchão, correntes presas à parede e... Ela fez uma pausa, como se buscasse palavras. E a moça? Perguntei, quase sem voz. Encontramos uma jovem de aproximadamente 20 anos, em condições precárias. Ela está agora no hospital, recebendo cuidados. Seu nome é Vanessa Silva, estava desaparecida há 2 semanas. A família já foi notificada. Cobri a boca com as mãos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Era verdade. Tudo o que Bia havia dito era verdade. Sua nora não estava no local, mas seu cunhado, Ricardo, foi detido no momento da busca. Ele tentou fugir pelos fundos. E Débora? Perguntei, a voz embargada. Ela sabia? Estava envolvida? A Cabo Oliveira hesitou. Ainda estamos investigando o grau de participação dela. Mas com base nas evidências encontradas e no depoimento da vítima, é provável que ela tivesse conhecimento da situação. Fechei os olhos, sentindo como se o mundo desmoronasse. Como Débora, que um dia foi uma mãe amorosa, poderia ter se tornado cúmplice de algo tão horrível? O que havia acontecido com ela após a morte de Gustavo? O que acontece agora com Bia? Perguntei, voltando à realidade mais urgente. Por enquanto, ela ficará sob sua guarda. Vamos precisar de um depoimento formal seu, e a psicóloga fará algumas sessões com Bia para avaliar o impacto emocional dessa situação. Saí daquela sala carregando um peso no coração que nunca imaginei que poderia suportar. Quando encontrei Bia, ela estava desenhando, aparentemente tranquila. Ao me ver, correu para meus braços. Vovó, a moça tá bem? Perguntou com olhos esperançosos. Sim, querida, respondi, abraçando-a forte. Ela está sendo cuidada por médicos. Você ajudou a salvá-la, sabia? Bia sorriu, um sorriso pequeno e hesitante, mas que me deu forças para enfrentar o que viria pela frente. Naquele momento, jurei que faria tudo ao meu alcance para protegê-la, para reconstruir sua infância roubada e ajudá-la a encontrar novamente a alegria que merecia. Enquanto saíamos da delegacia, a luz do entardecer dourava os prédios ao redor. Olhei para o céu, pensando em Gustavo, desejando que ele pudesse me dar força para o que estava por vir. Vou cuidar dela, meu filho, prometi em silêncio. Vou cuidar da nossa menina. Os dias que se seguiram à descoberta foram um turbilhão de emoções e procedimentos. A polícia organizou uma operação para localizar Débora, que não retornou para casa após nossa conversa ao telefone. Mais tarde, descobrimos que ela havia fugido para a casa de uma prima em outra cidade, onde foi finalmente detida. Durante todo esse tempo, mantive Bia protegida em minha casa, tentando criar uma bolha de normalidade no meio daquele caos. As sessões com a psicóloga infantil, doutora Márcia, começaram imediatamente, 3 vezes por semana. Eu aguardava na sala de espera,
roendo as unhas de ansiedade enquanto Bia conversava e desenhava com a especialista. Como ela está? Perguntei após a terceira sessão, quando Bia foi levada por uma assistente para escolher um livro na pequena biblioteca do consultório. Doutora Márcia me ofereceu um sorriso cansado, mas gentil. Bia é uma criança incrivelmente resiliente, Dona Teresa. Ela foi exposta a uma situação traumática, sem dúvida, mas o fato de ter contado para a senhora e ter sido acreditada e protegida faz toda a diferença. Ela fala sobre o que aconteceu, sobre o que viu? Sim, de forma gradual. É importante não pressioná-la. Ela está processando tudo à sua maneira. A psicóloga hesitou, ajustando os óculos. Há algo que me preocupa, no entanto. Bia tem demonstrado medo de que a mãe venha buscá-la. Senti um nó na garganta. Isso também me preocupa. Legalmente, não sei quais são meus direitos como avó. Já conversei com o conselho tutelar. Considerando as circunstâncias e o envolvimento da mãe em um crime grave, é provável que você consiga a guarda provisória sem dificuldades. Recomendarei isso em meu relatório. Assenti, grata. A ideia de perder Bia para o sistema de adoção ou para algum parente distante me aterrorizava tanto quanto a possibilidade de Débora recuperá-la algum dia. Uma semana após a descoberta, recebi uma ligação da Cabo Oliveira, pedindo que eu comparecesse à delegacia. Deixei Bia com minha vizinha, Dona Ivone, que havia se tornado um apoio inestimável naqueles dias difíceis. Na delegacia, fui informada que a jovem resgatada, Vanessa Silva, havia melhorado o suficiente para prestar depoimento completo. A história que emergiu era ainda mais perturbadora do que eu imaginava. Ricardo, irmão de Débora, estava envolvido com um grupo que traficava mulheres jovens para exploração sexual. Vanessa havia sido sequestrada quando voltava da faculdade, escolhida por seu perfil. Jovem, sem parentes próximos na cidade, estudante que vivia sozinha. O plano era mantê-la temporariamente na casa de Débora antes de transportá-la para outro estado. E minha nora? Perguntei com voz trêmula. Qual era o papel dela nisso tudo? O sargento Mendes folheou algumas páginas do relatório à sua frente. Segundo o depoimento da vítima e as evidências coletadas, sua nora fornecia o local e ajudava a monitorar as vítimas. Ela recebia uma porcentagem pelo serviço. Mas por quê? Perguntei, as lágrimas escorrendo sem controle. Ela não precisava de dinheiro. Eu a ajudava financeiramente desde a morte do meu filho. Infelizmente, senhora, muitas vezes o dinheiro é apenas parte da motivação. Sua nora passou por um interrogatório preliminar e alega que foi coagida pelo irmão. Diz que temia por sua vida e pela segurança da filha. Balancei a cabeça, incrédula. Ela expôs a própria filha ao perigo. Bia viu coisas que nenhuma criança deveria ver. Exatamente por isso estamos contestando essa versão, disse a Cabo Oliveira. Se ela realmente temesse pela segurança da filha, teria procurado ajuda, ou pelo menos mantido a criança longe daquela casa. Saí da delegacia com o coração ainda mais pesado. No caminho para casa, parei em uma praça, precisando de um momento sozinha antes de enfrentar Bia com um sorriso forçado. Sentei-me em um banco, observando crianças brincarem no parquinho, enquanto suas mães conversavam nos bancos próximos. Como Débora pôde fazer isso? A pergunta martelava em minha mente sem encontrar resposta. Lembrei-me do dia do casamento dela com meu filho. Tão jovens, tão cheios de sonhos. Lembrei-me do nascimento de Bia, de como Débora chorou de alegria ao segurá-la pela primeira vez. Quando foi que aquela jovem se transformou em alguém capaz de tal crueldade? A morte de Gustavo havia sido um golpe devastador para todos nós. O acidente de carro que o levou foi repentino, brutal. Mas enquanto eu mergulhei no luto, tentando manter-me firme para ajudar a cuidar de Bia, Débora pareceu se fechar em uma casca de amargura. Começou a se afastar, a faltar aos almoços de família, a criar desculpas para não me deixar ver Bia. Pensei que fosse apenas o luto manifestando-se de forma diferente. Talvez eu devesse ter percebido os sinais, notado as mudanças mais profundas,
questionado mais. A culpa pesou em meus ombros como uma manta de chumbo. Ao voltar para casa, encontrei Bia desenhando na mesa da cozinha, enquanto Dona Ivone preparava um lanche. O desenho mostrava duas figuras de mãos dadas em frente a uma casa amarela, ela e eu. "Olha, vovó, somos nós na sua casa", exclamou ao me ver. Forcei um sorriso, embora sentisse as lágrimas ameaçando cair. "Está lindo, meu amor." Dona Ivone percebeu meu estado e sutilmente levou Bia para ver os pintinhos que haviam nascido em seu quintal, dando-me alguns minutos para me recompor. Naquela noite, após colocar Bia na cama, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, deixando as lágrimas finalmente rolarem livres. Chorei pelo meu filho perdido, pela inocência roubada de minha neta, pela jovem que foi resgatada e por todas as outras que poderiam ter passado pelo mesmo tormento. Chorei até pela Débora que conheci um dia, a jovem que meu filho amou, agora perdida em algum caminho obscuro que eu não conseguia compreender. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos sombrios. Era Carlos, meu genro, pai de Gustavo. Havíamos nos separado há muitos anos, mas mantínhamos uma relação cordial por causa do nosso filho. Agora, unidos pela tragédia, conversávamos quase diariamente. "Como está nossa menina?" ele perguntou, a voz cansada atravessando a linha. "Está dormindo agora. Teve um dia bom com a psicóloga." "E você, Teresa? Como está se segurando?" A preocupação genuína em sua voz quase quebrou minha compostura novamente. "Estou levando, um dia de cada vez. Falei com meu advogado hoje. Ele acha que temos boas chances de conseguir a guarda definitiva. Vou fazer o possível para ajudar no processo." "Obrigada, Carlos." Após desligar, fiquei olhando para as estrelas que pontilhavam o céu escuro. Pensei em como a vida pode mudar em um instante. Há 2 semanas, eu era apenas uma avó que via a neta ocasionalmente, sempre com a permissão controladora da nora. Agora, eu estava prestes a me tornar responsável em tempo integral por uma criança traumatizada, enquanto lidava com o choque de descobrir que a mãe dela estava envolvida em um crime hediondo. Respirei fundo, buscando forças. Por Bia, eu enfrentaria qualquer desafio. Por aquela menina que teve coragem de falar quando adultos se calaram, eu seria o porto seguro que ela merecia. No dia seguinte, recebi a visita de uma assistente social. Sandra era uma mulher de meia idade, com olhos gentis que contrastavam com sua postura profissional. "Dona Teresa, estou aqui para avaliar as condições para a guarda provisória de Beatriz", ela explicou, sentando-se à minha mesa. Mostrei-lhe a casa, modesta, mas limpa e organizada. O quarto que Bia ocupava, decorado com estrelas no teto e uma pequena estante com livros infantis. A escola próxima, onde eu já havia feito uma consulta para transferência. Falei sobre minha aposentadoria como professora primária, que me permitia estar presente em tempo integral, e sobre a rede de apoio que começava a se formar. Dona Ivone, algumas amigas professoras dispostas a ajudar com reforço escolar, e Carlos, que prometeu suporte financeiro. Sandra tomou notas, fez perguntas e finalmente sorriu. "Vou recomendar a guarda provisória para a senhora." O relatório da psicóloga infantil também é muito favorável. Crianças precisam de estabilidade, especialmente após traumas, e está claro que sua neta se sente segura com a senhora. Senti um alívio enorme, como se um peso fosse removido do meu peito. "Quanto tempo durará a guarda provisória?" "Inicialmente 6 meses. Depois haverá uma reavaliação. Se tudo continuar correndo bem e considerando a situação legal da mãe, há grandes chances de se tornar definitiva." Naquela tarde, levei Bia para um passeio no parque. Observei-a correr atrás dos patos no lago, rindo quando eles se afastavam com um rebolado indignado. Era a primeira vez que a via rir genuinamente desde que chegara à minha casa naquela noite fatídica. O primeiro mês passou rápido, uma mistura de burocracia, adaptação e pequenas conquistas diárias. Recebi a guarda provisória de Bia, um documento que segurei com mãos trêmulas, sentindo seu peso muito além das poucas folhas de papel.
Era responsabilidade, compromisso, uma nova chance para nós duas. A transferência escolar foi concluída e Bia começou a frequentar a Escola Municipal Santa Clara, a apenas 2 quadras de casa. Nos primeiros dias, acompanhei-a até a porta da sala, observando sua hesitação ao se separar de mim, o aperto mais forte em minha mão antes de soltar. Vou estar aqui na saída, prometo, eu dizia, ajeitando sua mochila nas costas pequenas. Jura, vovó? Juro, meu amor. Bem aqui neste mesmo lugar. A professora, Márcia, uma jovem de sorriso fácil que eu havia conhecido anteriormente, recebeu Bia com especial atenção. Ela havia sido informada da situação, não dos detalhes sórdidos, mas o suficiente para entender que minha neta precisava de cuidados extras. Em casa, estabelecemos novas rotinas. Café da manhã juntas, escola, almoço, tarefas, um tempo para brincar, jantar, banho e uma história antes de dormir. A previsibilidade dessas rotinas parecia acalmar Bia, dando-lhe a segurança que tanto precisava. As sessões com a psicóloga continuavam, embora reduzidas para 2 vezes por semana. Ela está se abrindo mais, doutora Márcia me disse após a 8ª sessão. Hoje falou sobre como se sentia quando via aquela jovem no quartinho. O que ela disse? Perguntei, temendo a resposta. Disse que ficava com muito medo que a mãe a deixasse lá também. Que às vezes sonhava que estava presa naquele quarto escuro. Senti um aperto no peito, imaginando o terror que minha pequena neta deve ter sentido. Isso é normal? Esses sonhos? Perfeitamente normal para o trauma que ela vivenciou. O importante é que ela está falando sobre isso, está processando, e esses pesadelos já estão diminuindo, não é? Assenti. De fato, Bia tinha menos episódios de acordar chorando no meio da noite, chamando por mim. Na 6ª semana após a descoberta, recebi um telefonema da delegacia. Era a Cabo Oliveira, informando que Débora havia aceitado colaborar com a investigação em troca de uma possível redução de pena. Ela deu informações sobre outros membros do esquema, explicou a policial. Graças a isso, conseguimos desmantelar uma rede maior de tráfico de pessoas que operava em 3 estados. Ela perguntou pela filha? Indaguei, um misto de raiva e tristeza na voz. Houve uma pausa do outro lado. Sim, senhora. Ela pergunta sobre Beatriz em todos os interrogatórios. Não sabia o que sentir. Por um lado, havia alívio em saber que Débora não havia abandonado completamente seus instintos maternos. Por outro, uma indignação profunda por ela sequer ousar perguntar pela filha que havia exposto a tanto perigo. Ela pediu para vê-la, continuou a Cabo. Mas isso só acontecerá se a psicóloga aprovar e se a senhora consentir, claro. É um direito legal dela solicitar, mas neste momento, o bem-estar da criança é prioridade. Bia tem pesadelos com aquela casa, respondi firmemente. Não vou forçá-la a reencontrar a mãe até que esteja emocionalmente preparada. Compreendo perfeitamente, Dona Teresa. Transmitiremos sua decisão à detenta. Detenta. A palavra ecoou em minha mente por dias. Débora, que um dia foi minha nora, que embalou minha neta em seus braços, agora era classificada como detenta. Como a vida pode mudar tão drasticamente? 2 semanas depois, enquanto arrumava o quarto de Bia, encontrei um desenho escondido entre as páginas de um livro de colorir. Mostrava uma figura escura em um pequeno retângulo que imediatamente identifiquei como a representação do quartinho do porão. Ao lado, havia uma menina com lágrimas e um balão de pensamento onde se lia, em letras infantis, "Me ajuda". Sentei-me na beirada da cama, segurando aquele pedaço de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Deveria mostrar à psicóloga? Conversar com Bia sobre isso? Fingir que não vi? Optei por deixar o desenho onde estava, respeitando o espaço de Bia, mas mencionei o achado para a doutora Márcia na próxima sessão. Ela assentiu, sem surpresa. É um bom sinal que ela esteja expressando esses sentimentos através da arte. Eventualmente, ela vai se sentir segura o suficiente para falar mais diretamente sobre isso. Não force. A vida seguiu seu curso.
Os dias foram se tornando semanas. As semanas viraram meses. Pequenas vitórias se acumulavam. O primeiro dia sem choro na escola, a primeira noite completa sem pesadelos. A primeira vez que Bia contou animadamente sobre uma nova amiga. A primeira gargalhada genuína durante um jogo de tabuleiro. Foi numa tarde de domingo, 4 meses após aquela manhã fatídica, que tive uma das conversas mais difíceis com Bia. Estávamos no quintal, ela brincando com bolhas de sabão enquanto eu regava as plantas. "Vovó!" chamou, sua voz pequena carregando uma seriedade incomum. "Sim, querida. A mamãe vai voltar para me buscar um dia?" Senti meu coração parar por um segundo. Coloquei o regador no chão e me aproximei, sentando-me no degrau da varanda ao lado dela. As bolhas de sabão flutuavam ao nosso redor, refletindo o sol em cores iridescentes. "Sua mãe está em um lugar onde precisa ficar por um tempo", comecei, buscando as palavras certas. "Porque ela fez uma coisa muito errada." "Sim, amor. Ela fez algo errado e agora precisa responder por isso." Bia ficou em silêncio por um momento, observando uma bolha pousar suavemente em uma flor antes de estourar. "Eu não quero voltar para lá", disse finalmente, sua voz um sussurro. "Tenho medo daquele quartinho." Abracei-a com força, sentindo sua pequena cabeça repousar em meu peito. "Você não precisa ter medo, Bia. Você vai ficar aqui comigo. Esta é sua casa agora." "Para sempre?" A pergunta pairou entre nós, carregada de esperança e medo. Eu sabia que não podia prometer para sempre. O sistema judiciário, por mais que tivesse se mostrado a nosso favor, poderia mudar de ideia. Débora, após cumprir sua pena, poderia lutar pela guarda novamente. Mas naquele momento, olhando nos olhos castanhos de minha neta, tão parecidos com os de meu filho, decidi oferecer a única promessa que podia cumprir. "Vou fazer tudo o que puder para que fiquemos juntas, meu amor. Tudo." Ela sorriu, parecendo satisfeita com a resposta, e voltou a brincar com as bolhas. Observei-a correr pelo quintal, perseguindo esferas transparentes que refletiam o mundo em miniatura antes de desaparecer. Pensei em como a vida é frágil e preciosa, como pode se transformar ou se romper em um instante. No final daquele mês, Vanessa Silva, a jovem que Bia ajudara a salvar, pediu para nos visitar. Hesitei inicialmente, temendo que o encontro pudesse trazer lembranças dolorosas para minha neta. Consultei a psicóloga, que surpreendentemente aprovou a ideia. Pode ajudar Bia a ver um desfecho positivo para tudo isso. Ver que aquela moça está bem, que ela realmente ajudou a salvá-la. Preparei Bia para a visita com cuidado, explicando quem viria e perguntando se ela se sentia confortável com isso. Ela ficou pensativa por um momento. Depois assentiu. "Quero ver se ela está feliz agora, vovó." Vanessa chegou numa tarde ensolarada, trazendo um buquê de flores para mim e um pacote embrulhado para Bia. Era uma jovem bonita, com olhos gentis que carregavam uma sombra de tristeza, mas também uma força surpreendente. Sentamos no jardim, com limonada e biscoitos, um encontro que poderia parecer normal para qualquer observador externo, mas que estava carregado de emoções para todos nós. Bia ficou tímida inicialmente, escondendo-se parcialmente atrás de mim. Vanessa não forçou a aproximação, apenas conversou tranquilamente sobre sua recuperação, seus estudos que havia retomado, sua família que a apoiava. "Você sabe, Bia," ela disse finalmente, sua voz suave, "que você é minha heroína?" Bia arregalou os olhos, surpresa. "Eu?" "Sim. Foi você quem teve a coragem de contar sobre mim quando todos os adultos estavam com medo ou não queriam ver. Você salvou minha vida." Vi os ombros pequenos de Bia se endireitarem ligeiramente, um brilho diferente surgindo em seus olhos. Não era orgulho exatamente, mas talvez o primeiro vislumbre de compreensão de que mesmo alguém pequeno pode fazer grande diferença no mundo. Vanessa entregou o presente a Bia. Um livro de histórias sobre uma menina corajosa que enfrenta aventuras e salva um reino encantado. Na dedicatória havia escrito:
Para minha heroína de verdade. Com carinho, Vanessa. Após a visita de Vanessa, notei uma mudança sutil em Bia. Ela começou a falar mais abertamente sobre o que tinha acontecido, não apenas com a psicóloga, mas comigo também. À noite, enquanto eu escovava seus cabelos antes de dormir, ela compartilhava pequenos fragmentos de lembranças. A moça sempre pedia água, vovó. Eu escutava ela pedindo, mas tinha medo de levar. Não foi sua culpa, meu amor. Você era só uma criança assustada. Eu contei para a mamãe uma vez que ouvi a moça chorando. Ela ficou muito brava. Essas confissões vinham como gotas de chuva, espaçadas, imprevisíveis, mas trazendo alívio após a tempestade. A cada história compartilhada, Bia parecia soltar um pouco do peso que carregava. No 6º mês, exatamente quando nossa guarda provisória seria reavaliada, recebi uma notícia que mudou tudo. Ricardo, o irmão de Débora, havia sido morto em uma rebelião no presídio onde estava detido. A notícia me atingiu como um raio, não pela perda daquele homem que eu mal conhecia e que tinha causado tanto sofrimento, mas pelo que isso significava para o processo. Débora está cooperando ainda mais agora, explicou o advogado que Carlos havia contratado para nos ajudar. Sem a influência do irmão, ela está revelando detalhes que não havia mencionado antes. Está tentando reduzir sua pena a todo custo. Isso afeta nossa situação com Bia? Perguntei apreensiva. Na verdade, fortalece seu caso. As novas declarações de Débora estão deixando claro que ela estava ciente do perigo a que expunha a filha. Independentemente das alegações de coação, uma mãe que conscientemente coloca a criança em risco perde pontos significativos na avaliação de guarda. Respirei fundo, um misto de alívio e tristeza. Não queria construir minha felicidade sobre a desgraça de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse Débora. Mas a ideia de perder Bia, de vê-la retornar para um ambiente que a traumatizou, era insuportável. O que acontece agora? Perguntei. Continuamos com o processo para tornar a guarda definitiva, com as novas evidências e considerando a estabilidade que a senhora tem proporcionado à menina, estou confiante de que o juiz decidirá a seu favor. Naquela noite, depois de colocar Bia na cama, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, como havia feito tantas vezes nos últimos meses. Olhei para o céu estrelado, pensando em Gustavo, em como ele estaria orgulhoso de sua filha, da coragem que ela demonstrou. Estamos cuidando dela, meu filho, sussurrei para as estrelas. Ela vai ficar bem. E pela primeira vez desde aquela manhã fatídica, eu realmente acreditei nisso. A primavera chegou com uma explosão de cores no pequeno jardim que Bia e eu cultivávamos juntas. Plantamos girassóis, seus favoritos, que agora começavam a despontar em direção ao sol. Eles são como pessoas, ela disse uma tarde, enquanto regávamos as mudas. Sempre procurando a luz, mesmo quando está nublado. Aquela observação, tão simples e profunda, me pegou de surpresa. Minha neta estava crescendo, não apenas em estatura, mas em sabedoria e força interior. Os 6 meses que passamos juntas a tinham transformado. Os pesadelos quase desapareceram, o sorriso voltara a ser frequente e ela falava mais, expressando seus pensamentos e sentimentos com uma clareza que me enchia de orgulho. A guarda provisória foi renovada por mais 6 meses, com uma observação favorável do juiz sobre a possibilidade de torná-la permanente na próxima avaliação. Cada pequena vitória judicial era comemorada discretamente entre nós. Um sorvete especial, um passeio no parque, uma noite assistindo filmes com direito a pipoca na cama. Foi nessa época que recebi uma carta de Débora, a primeira comunicação direta dela desde aquela noite. O envelope simples, com o carimbo do presídio feminino, ficou sobre a mesa da cozinha durante um dia inteiro, antes que eu encontrasse coragem para abri-lo. Quando finalmente o fiz, com mãos trêmulas, encontrei 2 folhas de caderno cobertas por uma caligrafia apressada. Dona Teresa, sei que provavelmente me odeia, e tem todo o direito. Não estou pedindo perdão, nem tentando justificar o que fiz. Nada pode apagar o mal que causei a Bia,
a Vanessa e a tantas outras mulheres que passaram por minha casa. Estou escrevendo apenas para dizer que não vou contestar a guarda permanente. Bia merece uma vida normal, feliz, longe do que me tornei. Ela merece alguém que a proteja, não que a exponha ao perigo. O advogado que o Estado me designou já foi instruído a não apresentar oposição quando o processo for julgado. Pergunto por ela todos os dias. Como está na escola? Se ainda tem pesadelos? Se fala de mim? Sei que não tenho direito de perguntar, mas não consigo evitar. Ela é minha filha, mesmo que eu tenha falhado terrivelmente como mãe. Por favor, quando achar apropriado, diga a ela que sinto muito, que não foi culpa dela. Que ela fez a coisa certa ao contar a verdade. Débora. Li e reli aquela carta várias vezes, um turbilhão de emoções me consumindo. Raiva pelo que ela havia feito. Pena pela mulher perdida que meu filho um dia amou. Alívio pela decisão de não contestar a guarda. E uma tristeza profunda pela situação toda, pelo desperdício de vidas e potenciais. Não mostrei a carta para Bia, não ainda. Guardei-a em uma gaveta, decidindo que um dia, quando ela fosse mais velha e tivesse processado completamente o trauma, talvez pudesse ler as palavras da mãe. Até lá, meu trabalho era protegê-la, ajudá-la a crescer forte e segura, livre dos fantasmas do passado. As sessões com a psicóloga continuavam, agora quinzenais. Ela está progredindo de forma notável, disse doutora Márcia após uma sessão particularmente produtiva. Crianças têm uma resiliência surpreendente quando recebem o apoio adequado. Ela ainda fala sobre a mãe? Perguntei, tentando manter o tom casual. A psicóloga assentiu. Sim, com sentimentos mistos, o que é completamente normal. A raiva, tristeza, confusão, até mesmo saudade às vezes. Saudade? Repeti surpresa. Dona Teresa, por mais complicada que tenha sido a situação, Débora ainda é a mãe dela. Bia tem memórias boas também, de antes. De tudo isso. É importante que ela possa processar todos esses sentimentos sem julgamento. Saí do consultório pensativa. Nunca havia proibido Bia de falar sobre a mãe, mas também não incentivava o assunto. Talvez estivesse, inconscientemente, tentando apagar Débora da vida dela. Mas seria isso justo? Seria saudável? Naquela noite, durante o jantar, decidi abordar o assunto com cuidado. Bia, você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, não é? Sobre a escola, sobre amigos, sobre a sua mãe também. Ela levantou os olhos do prato, surpresa com a menção repentina de Débora. Eu sei, vovó. Você pensa nela às vezes? Bia ficou em silêncio por um momento, mexendo o garfo no macarrão. Às vezes, admitiu finalmente. Lembro quando ela fazia tranças no meu cabelo, ou quando a gente assistia desenho juntas no domingo. Assenti, encorajando-a a continuar. Mas também lembro quando ela gritava comigo por causa do quartinho, quando ela ficava com aquele olhar assustador. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Às vezes, eu não sei se devo sentir saudade ou ficar com raiva. Você pode sentir as duas coisas, meu amor. Sentimentos são assim mesmo, complicados. Não existe certo ou errado no que você sente. Ela assentiu, parecendo aliviada por poder expressar essa confusão em voz alta. A mamãe vai ficar presa para sempre? A pergunta me pegou desprevenida. Não para sempre, querida. Ela cometeu erros graves e precisa responder por eles. Vai ficar lá por muitos anos, mas não para sempre. E quando ela sair, eu vou ter que voltar para ela? Senti meu coração apertar. Era a mesma pergunta que me atormentava todas as noites. Não, Bia, você vai ficar comigo. É o que estamos resolvendo na justiça, para garantir que você continue aqui, onde está segura e feliz. Ela sorriu, voltando a comer com mais apetite. Que bom. Eu gosto de morar com você, vovó. Eu também gosto muito de ter você aqui, minha pequena.
A conversa mudou para outros assuntos: a aula de natação que começaria no mês seguinte, o aniversário de uma colega para o qual ela fora convidada. Mas aquele breve diálogo abriu uma porta que eu havia mantido fechada, talvez por medo, talvez por raiva. Na semana seguinte, enquanto Bia estava na escola, recebi a visita inesperada do sargento Mendes. Seu rosto parecia mais cansado do que da última vez que nos vimos, mas seus olhos demonstravam a mesma determinação. Dona Teresa, desculpe vir sem avisar. Temos novidades no caso que achei melhor discutir pessoalmente. Ofereci-lhe um café, que ele aceitou prontamente. Sentamos à mesa da cozinha, e ele colocou uma pasta sobre o tampo. Encontramos mais 2 vítimas, disse ele sem rodeios. Jovens que passaram pela casa de sua nora nos meses anteriores a Vanessa. Elas viram notícias sobre o caso e decidiram se apresentar. Senti um frio na espinha. Meu Deus! E Bia? Pelo que pudemos apurar, ela provavelmente viu uma delas. A outra esteve lá quando Bia passava o fim de semana com a senhora. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café. Isso torna o caso ainda mais grave para Débora e Ricardo. A sentença será mais longa do que inicialmente prevíamos. A notícia deveria me dar algum alívio. Afinal, significava que Débora ficaria presa por mais tempo, sem possibilidade de reivindicar Bia. Mas só consegui sentir uma profunda tristeza. Quantas vidas destruídas, quantas famílias afetadas por aquele horror. Como elas estão? As outras moças? Perguntei. Recebendo apoio psicológico. A primeira já voltou para sua cidade natal, está com a família. A segunda ainda está prestando depoimentos. Ambas mencionaram ter ouvido uma criança na casa. Fechei os olhos por um momento, imaginando o terror daquelas mulheres, trancadas naquele porão sombrio, ouvindo os passos de uma criança acima delas, sabendo que havia alguém que poderia ajudar, mas não podia. Queríamos saber se a senhora permite que mostremos algumas fotos a Bia. Apenas para identificação, nada explícito. Absolutamente não, respondi sem hesitar. Ela finalmente está começando a se recuperar. Não vou expô-la a mais trauma. Para minha surpresa, o sargento assentiu sem argumentar. Compreendo completamente. Foi apenas uma sugestão da promotoria, mas seu bem-estar vem primeiro. Temos evidências suficientes mesmo sem isso. Quando ele partiu, fiquei um longo tempo parada na varanda, observando as nuvens se moverem lentamente pelo céu. Pensei em todas aquelas mulheres, Vanessa e as outras 2, e em como suas vidas tinham se cruzado com a de Bia de maneira tão terrível. Pensei em como minha neta, com apenas 5 anos, teve a coragem que faltou a tantos adultos. À noite, ao colocar Bia na cama, observei seu rostinho sereno enquanto ela abraçava Bolinha, o coelhinho de pelúcia que não largava. Ela já parecia maior, o rosto perdendo aos poucos aquela redondeza infantil. O tempo estava passando, e com ele, vagarosamente, as feridas iam cicatrizando. Vovó? Ela chamou sonolenta quando eu já estava saindo do quarto. Sim, querida. Você acha que o papai ficaria bravo com a mamãe pelo que ela fez? A pergunta me pegou de surpresa. Bia raramente falava sobre o pai, que morrera quando ela tinha apenas 2 anos. Sentei-me na beira da cama, ajeitando o cobertor sobre ela. Seu pai amava muito a sua mãe, Bia, e ele ficaria triste com tudo isso. Mas, principalmente, ele ficaria muito orgulhoso de você, por ter sido tão corajosa. Você acha que ele me vê lá do céu? Tenho certeza absoluta, respondi, sentindo a emoção apertar minha garganta. Ele te ama muito e está sempre olhando por você. Ela sorriu, fechando os olhos. Boa noite, vovó. Te amo. Também te amo, minha pequena. Mais do que tudo no mundo. Saí do quarto com o coração cheio, de tristeza pelo passado, mas também de esperança pelo futuro. Bia estava encontrando seu caminho através daquele labirinto de emoções confusas. E eu estaria ao seu lado a cada passo. No mês seguinte, recebi a notícia que tanto aguardávamos, a sentença de Débora.
15 anos de prisão, com possibilidade de progressão de regime após 1/3 da pena. Ricardo recebeu uma sentença ainda mais longa, 25 anos, por seu papel de liderança no esquema criminoso. Junto com a notícia da sentença, veio a decisão sobre a guarda de Bia. O juiz concedeu-me a guarda definitiva, citando o ambiente estável e amoroso que eu proporcionava, os relatórios positivos da psicóloga e da assistente social, e a impossibilidade da mãe de exercer seus direitos parentais durante o cumprimento da longa pena. Débora manteria o direito a visitas supervisionadas, caso Bia quisesse vê-la no futuro. Quando recebi o documento oficial, sentei-me sozinha na varanda com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Era o fim de uma longa batalha, uma vitória agridoce. Não havia realmente vencedores nessa história, apenas sobreviventes tentando reconstruir o que foi destruído. Não contei imediatamente para Bia sobre a sentença da mãe. Apenas lhe disse que o juiz havia decidido que ela ficaria comigo, para sempre, ou pelo menos até você ser uma moça crescida e independente. Seu sorriso iluminou o cômodo inteiro. Agora somos uma família de verdade, vovó. Sempre fomos, meu amor, respondi, abraçando-a forte. Sempre fomos. O tempo, esse mestre silencioso que tudo transforma, seguiu seu curso inexorável. 1 ano se passou desde aquela manhã fatídica em que Bia me contou sobre a moça no porão. 1 ano de reconstrução, de pequenas vitórias diárias, de pesadelos que diminuíam em frequência até quase desaparecerem. Bia completou 6 anos em uma tarde ensolarada de outubro. Organizei uma pequena festa no jardim, com balões coloridos amarrados no limoeiro e uma mesa com bolo de chocolate, seu favorito. Convidamos apenas algumas crianças da escola, Dona Ivone, minha amiga e vizinha que tanto nos apoiou, e Carlos, que vinha nos visitar com mais frequência agora. Ela está tão diferente, comentou Carlos, observando Bia correr com as outras crianças em uma brincadeira de pega-pega. Mais forte, mais alegre. Crianças são surpreendentes, respondi, servindo-lhe um pedaço de bolo. Às vezes penso que ela me ensina mais sobre resiliência do que eu a ela. Carlos sorriu, seus olhos seguindo a neta. Gustavo estaria orgulhoso, de vocês duas. Concordei em silêncio. Gustavo, meu filho, estava presente em cada momento, mesmo que apenas em nossas memórias. Às vezes eu o via em pequenos gestos de Bia, no modo como franzia a testa quando estava concentrada, no riso fácil que escapava quando algo a divertia de verdade. A festa foi um sucesso, com muitas risadas e brincadeiras. Ao final da tarde, quando os convidados já tinham partido e estávamos organizando a cozinha, Bia me surpreendeu com uma pergunta. Vovó, você acha que a mamãe lembrou do meu aniversário? Parei de enxugar os pratos, buscando as palavras certas. Tenho certeza que sim, Baia. Ela vai me mandar um presente? Hesitei. Débora não havia tentado qualquer contato desde a carta que me enviara meses antes. Nem cartão, nem presente, nem recado através do advogado. Mas mentir para Bia não parecia o caminho certo. Talvez ela não possa enviar presentes de onde está, querida. Mas isso não significa que ela não pensa em você. Bia assentiu, pensativa. Posso mandar um desenho para ela? Para ela saber que eu estou bem? A pergunta me pegou desprevenida. Em todo esse tempo, nunca tinha considerado que Bia pudesse querer manter algum contato com a mãe. Tinha me concentrado tanto em protegê-la, em afastá-la daquele mundo sombrio, que não percebi que talvez, à sua maneira, ela precisasse de algum tipo de fechamento. Claro que pode, meu amor, se é isso que você quer. No dia seguinte, Bia passou quase 1 hora concentrada em um desenho. Quando terminou, mostrou-me com orgulho. Era nossa casa, com os girassóis na frente, ela e eu de mãos dadas, e o céu azul acima. No canto do papel, pequena mas inconfundível, havia uma figura feminina com um balão de pensamento que dizia: Desculpe. É a mamãe, explicou Bia apontando. Ela está triste pelo que fez, mas está vendo que eu estou feliz com você. Senti as lágrimas se formarem, mas segurei-as.
É um desenho lindo, Bia. Vamos enviar para ela amanhã. Naquela noite, depois que Bia dormiu, fiquei olhando longamente para aquele desenho. Era impressionante como ela, com sua sabedoria infantil, havia encontrado uma maneira de expressar toda a complexidade da situação, o perdão, a dor, a nova vida que estávamos construindo. Na manhã seguinte, levamos o desenho até o correio. Bia insistiu em carregá-lo cuidadosamente em uma pasta, como um tesouro precioso. Ao depositá-lo na caixa de correio, ela pareceu aliviada, como se tivesse soltado um peso que carregava. Semanas depois, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou, endereçada a Bia. No envelope, o mesmo carimbo do presídio feminino. Encarei aquele pedaço de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Deveria entregá-lo? O que Débora poderia ter escrito? E se fosse algo que perturbasse a paz que Bia finalmente estava encontrando? Liguei para a psicóloga, buscando orientação. Acho que deveria deixar Bia decidir se quer ler, foi o conselho da doutora Márcia. Supervisione, claro, esteja presente enquanto ela lê, mas dê a ela essa autonomia. Já é um grande passo que ela tenha decidido enviar o desenho. Quando Bia voltou da escola naquela tarde, mostrei-lhe a carta. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de curiosidade e apreensão. É da mamãe? Perguntou, tocando o envelope com a ponta dos dedos. Sim, quer ler? Ela hesitou, depois assentiu. Você pode ler para mim, vovó? Sentamos juntas no sofá. Abri o envelope cuidadosamente e encontrei uma folha de caderno dobrada, com a mesma caligrafia apressada que eu já conhecia. Minha querida Bia, fiquei tão feliz com seu desenho. Mostrei para todo mundo aqui. A professora até colocou na parede da sala de aula. Você desenha muito bem! Os girassóis estão lindos, parecem de verdade. E sua vovó está cuidando bem de você, eu posso ver isso. Sei que fiz coisas muito erradas e que te machuquei. Não tem desculpa para isso. Mas quero que saiba que, mesmo aqui longe, penso em você todos os dias. Continue estudando, brincando e sendo feliz. Um dia, quando você for mais grandinha, e se você quiser, podemos conversar sobre tudo. Com muito amor, mamãe. Observei Bia atentamente enquanto lia, pronta para interromper se percebesse qualquer sinal de angústia. Mas ela ouviu tudo com uma expressão séria e concentrada. Ela gostou do meu desenho, disse finalmente, um pequeno sorriso nos lábios. Sim, ela gostou muito. Posso guardar a carta no meu quarto? Claro que pode. Ela pegou o papel com cuidado, dobrou-o novamente e subiu para o quarto. Fiquei ali sentada, refletindo sobre o que acabara de acontecer. Não havia remorso suficiente no mundo para compensar o que Débora tinha feito, mas aquela pequena troca, o desenho, a carta, parecia importante para Bia. Era seu modo de começar a compreender, de dar algum sentido ao incompreensível. Nas semanas que se seguiram, notei uma mudança sutil em Bia. Era como se um pequeno nó tivesse se desfeito dentro dela. Ela falava mais livremente sobre a mãe, às vezes compartilhando memórias antigas durante o jantar ou antes de dormir. Não eram todas boas memórias, mas o importante era que ela estava processando, aceitando. O Natal se aproximava, trazendo consigo a magia e a agitação típicas da época. Decoramos a casa juntas, colocando luzes coloridas nas janelas e um pequeno pinheiro na sala. Bia ficou especialmente empolgada com os enfeites, pendurando-os cuidadosamente nos galhos. Vovó? Chamou ela enquanto ajeitava uma estrela prateada. Podemos comprar um presente para a mamãe? A pergunta me surpreendeu, mas tentei não demonstrar. O que você gostaria de dar para ela? Bia pensou por um momento. Um livro de histórias, para ela não ficar sozinha lá. Senti uma pontada no coração. Mesmo depois de tudo, minha neta ainda se preocupava com o bem-estar da mãe. A capacidade de compaixão das crianças às vezes me deixava sem palavras. Acho uma ótima ideia. Vamos escolher um livro bem bonito. No dia seguinte, fomos à pequena livraria do centro.
Bia passou quase 1 hora examinando cada opção, até finalmente escolher um volume de contos clássicos com ilustrações coloridas. Este, disse decidida. Tem histórias que ela lia para mim antes de tudo ficar diferente. Compramos o livro e, em casa, Bia fez questão de embrulhá-lo ela mesma, com papel vermelho e uma fita dourada um pouco torta. Dentro, colocou um cartão simples onde escreveu com sua caligrafia infantil: Feliz Natal, mamãe, com amor, Bia. Enviamos o pacote 1 semana antes do Natal e Bia parecia genuinamente feliz com o gesto. Não era perdão. Uma criança de 6 anos dificilmente compreende a dimensão de perdoar algo tão grave. Mas era uma forma de reconexão em seus próprios termos, no seu próprio ritmo. Na véspera de Natal, recebemos a visita de Carlos, que trazia presentes para Bia e um bolo de nozes que sabia ser meu favorito. Jantamos juntos, cantamos algumas canções natalinas e observamos Bia abrir seus presentes com alegria genuína. Mais tarde, quando ela já dormia, Carlos e eu ficamos na varanda, tomando um chá quente enquanto contemplávamos as estrelas. Você já pensou em contar a verdade toda para ela? Perguntou ele de repente. Sobre o que Débora e Ricardo realmente faziam? Sobre o tráfico de pessoas? Balancei a cabeça. Ainda não. A psicóloga acha que devemos esperar ela ter idade suficiente para compreender. Por enquanto, ela sabe que a mãe fez algo errado, algo que machucou aquela moça e outras pessoas. Isso é o suficiente por enquanto. Ele assentiu, pensativo. Você está certa. Algumas verdades são pesadas demais para ombros tão pequenos. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Carlos falou novamente. Sabe, Teresa, tenho pensado muito ultimamente sobre nós. Olhei para ele surpresa. Carlos e eu tínhamos nos separado quando Gustavo tinha apenas 10 anos, após anos de um casamento que lentamente se desgastou. Mantivemos um relacionamento cordial por causa do filho, mas sempre houve uma distância cuidadosamente cultivada entre nós. Esta tragédia nos aproximou de novo, ele continuou. E tenho percebido o quanto você é importante para mim, o quanto sempre foi. Senti meu coração acelerar ligeiramente. Aos 58 anos, não esperava me sentir assim novamente. Aquela mistura de ansiedade e expectativa, como uma adolescente. Carlos, eu... Não precisa dizer nada agora, ele sorriu, cobrindo minha mão com a dele. Só quero que saiba que estou aqui, não apenas por Bia, mas por você também. Naquela noite, deitada em minha cama, pensei em como a vida dá voltas inesperadas. Em 1 ano, havia perdido e encontrado, chorado e sorrido, enfrentado o pior e descoberto forças que nem sabia possuir. E agora, quando menos esperava, surgia a possibilidade de um recomeço com Carlos. No dia seguinte, Natal, acordei com Bia pulando na minha cama, animada para abrir os presentes que Papai Noel havia deixado sob a árvore. Seu entusiasmo era contagiante, e logo estávamos as duas na sala, entre papéis de embrulho rasgados e exclamações de alegria. No meio da tarde, quando Bia brincava com seus novos brinquedos, o telefone tocou. Era da penitenciária feminina. Senhora Teresa Oliveira? Uma voz feminina perguntou. Aqui é a assistente social Renata Campos, do presídio. Estou ligando porque Débora Silva recebeu o presente que vocês enviaram e gostaria de agradecer pessoalmente à filha. Seria possível uma chamada telefônica? Fiquei em silêncio por um momento, pega de surpresa. Agora? Sim, se for conveniente. Cada detenta tem direito a algumas ligações em datas especiais, e Débora escolheu usar a dela hoje. Olhei para Bia, absorta em sua brincadeira, o rosto iluminado pela alegria infantil do Natal. Seria justo interromper esse momento? Mas também não seria justo negar-lhe a chance de falar com a mãe se era isso que ambas queriam? Só um momento, disse a assistente social. Cobri o telefone com a mão e chamei Bia. Querida, sua mãe está no telefone. Quer falar com ela?
Os olhos de Bia se arregalaram, uma mistura de surpresa e incerteza. Por um momento, pensei que ela recusaria. Então, lentamente, estendeu a mão para o telefone. Alô? Disse timidamente. Do outro lado da linha, pude ouvir a voz embargada de Débora, mesmo sem distinguir as palavras. Bia ouvia atentamente, respondendo com monossílabos a princípio, depois com frases curtas. Sim, eu gostei. A vovó me deu uma bicicleta nova. Estamos comendo peru. A conversa durou apenas alguns minutos. Quando terminou, Bia me devolveu o telefone com um pequeno sorriso. A mamãe gostou muito do livro. Ela disse que vai ler todas as noites. Que bom, querida. Você está bem? Ela assentiu, voltando para seus brinquedos com naturalidade, como se aquela breve chamada telefônica fosse apenas mais um evento normal do dia. Mas eu notei uma leveza em seus movimentos, como se um pequeno peso tivesse sido removido de seus ombros. Mais tarde, quando a coloquei na cama, Bia me abraçou com força. Este foi o melhor Natal, vovó. Por causa dos presentes? Perguntei sorrindo. Ela sacudiu a cabeça. Porque estamos todos bem. Eu, você, o vovô Carlos e até a mamãe, mesmo longe. Beijei sua testa, emocionada com sua sabedoria simples. Sim, meu amor, estamos todos bem. Enquanto a observava adormecer, pensei em como a jornada de cura não é linear. Há avanços e recuos, dias bons e dias ruins. Mas o importante é continuar caminhando, um passo de cada vez, em direção à luz. E foi exatamente o que fizemos nos meses que se seguiram. Caminhamos juntas, Bia e eu, apoiando uma a outra, construindo uma nova vida sobre os escombros da antiga. Não era perfeito, e às vezes ainda doía, mas estávamos seguindo em frente. Em algum lugar no meio dessa jornada, percebi que eu também estava curando minhas próprias feridas. A dor pela perda de Gustavo, a amargura pela traição de Débora, o medo constante de não ser suficiente para Bia, tudo isso ainda existia, mas já não me consumia. Talvez essa fosse a lição mais importante que aquele ano terrível havia me ensinado. Que é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios. Que coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. E que às vezes são as crianças que nos ensinam as verdades mais profundas sobre resiliência e esperança. 5 anos se passaram desde aquela manhã fatídica em que Bia me contou sobre a moça no porão. 5 anos de reconstrução, de crescimento, de uma nova normalidade que lentamente substituiu o horror daqueles dias. Bia agora tem 10 anos, uma menina alta para sua idade, de olhos expressivos e sorriso fácil. Os cabelos que antes mantinha sempre presos em rabos de cavalo, agora caem livres sobre os ombros em ondas castanhas. Ela adora ler, desenhar e passar horas brincando com Luna, a cachorrinha vira-lata que adotamos há 3 anos. A vida seguiu seu curso, encontrando novos caminhos. Carlos e eu nos reaproximamos, lentamente no início, com a cautela de quem já conheceu a dor da separação. 2 anos atrás, ele se mudou para minha casa, trazendo consigo não apenas seus pertences, mas uma presença masculina que fazia falta na vida de Bia. Não nos casamos novamente. Não sentimos necessidade de formalidades a esta altura da vida. Mas construímos uma parceria sólida, baseada em respeito mútuo e no amor compartilhado por nossa neta. Vanessa Silva, a jovem que Bia ajudou a salvar, formou-se na faculdade de psicologia e agora trabalha em uma ONG que auxilia vítimas de tráfico humano. Ela nos visita ocasionalmente, trazendo sempre um presente especial para Bia. Um livro, uma pulseira artesanal, algo significativo que representa o vínculo único entre elas. Em sua última visita, contou-nos que estava noiva e fez questão de convidar Bia para ser daminha em seu casamento. Se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje, disse ela, abraçando minha neta. Você é minha pequena heroína. Bia corou, constrangida com o elogio, mas pude ver o brilho de orgulho em seus olhos.
Aquela conexão entre elas era algo precioso, uma prova de que, mesmo das situações mais terríveis, podem nascer laços de afeto verdadeiro. Quanto a Débora, ela continua cumprindo sua pena. Durante estes anos, estabeleceu-se uma rotina de comunicação entre ela e Bia, cartões em datas especiais, uma ligação telefônica ocasional, sempre supervisionada por mim ou pela psicóloga. Não é uma relação normal entre mãe e filha. Nunca poderia ser depois do que aconteceu, mas é o que Bia escolheu manter, e eu respeito sua decisão. No ano passado, quando Bia completou 9 anos, ela me surpreendeu com um pedido. Queria visitar a mãe na prisão. Tem certeza, querida? Perguntei apreensiva. Não precisa fazer isso se não quiser. Eu quero, vovó, respondeu com uma determinação surpreendente. Preciso ver como ela está. Não para morar com ela de novo ou nada assim. Só para saber. Consultamos a doutora Márcia, que ainda acompanhava Bia, embora com sessões menos frequentes. Ela apoiou a ideia, considerando-a parte importante do processo de cura. Bia está pronta para esse passo, afirmou. Ela compreende a situação em um nível apropriado para sua idade. Não vejo contraindicações psicológicas para a visita. Assim, em uma manhã de sábado, levei Bia ao presídio feminino. O local era menos assustador do que eu imaginava. Limpo, organizado, com salas de visitas decoradas com desenhos coloridos, feitos pelas próprias detentas. Ainda assim, o som das grades se fechando atrás de nós fez meu coração apertar. Débora esperava na sala de visitas, sentada rigidamente à mesa. 5 anos de prisão haviam deixado marcas, o rosto mais magro, algumas rugas precoces, os cabelos sem o brilho de antes. Quando nos viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Bia, sussurrou, como se não acreditasse que a filha estava realmente ali. Minha neta hesitou por um momento, depois caminhou lentamente até a mãe. Não houve o abraço emocionado que talvez Débora esperasse. Apenas um "Oi, mamãe", tímido e contido. Sentei-me a alguns metros de distância, dando-lhes privacidade, mas mantendo-me por perto caso Bia precisasse de mim. A conversa entre elas começou hesitante, com perguntas simples sobre a escola, sobre Luna, sobre os amigos de Bia. Aos poucos, a tensão diminuiu ligeiramente e vi minha neta relaxar um pouco. Em determinado momento, Débora estendeu a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar a filha. Bia não recuou, mas também não correspondeu ao gesto. Apenas olhou para aquela mão estendida e depois para o rosto da mãe. "Você está melhor agora?" perguntou com uma seriedade que partiu meu coração. Débora engoliu em seco, lágrimas escorrendo sem controle. "Estou tentando, Bia. Estou tentando muito." Minha neta assentiu com uma compreensão além de sua idade. "Que bom." Quando deixamos o presídio, Bia estava quieta, absorta em seus pensamentos. Não a pressionei com perguntas, esperando que ela falasse quando estivesse pronta. No caminho para casa, parei em uma sorveteria, nossa pequena tradição após consultas ou eventos difíceis. Enquanto saboreávamos nossos sorvetes, Bia finalmente falou. "Ela parece triste." "Sim", respondi simplesmente. "Ela está." "Mas não parece mais assustadora como antes. Parece só uma pessoa." Aquela observação, tão simples e profunda, me mostrou o quanto minha neta havia crescido, não apenas em estatura, mas em sabedoria e compreensão. "Como você se sente?" perguntei. Ela pensou por um momento, lambendo o sorvete. Meio confusa, meio triste, mas também meio aliviada. "Quer falar sobre isso?" "Ainda não", respondeu. "Talvez depois." Respeitei seu espaço, sua necessidade de processar aquele encontro à sua maneira. Nos dias que se seguiram, Bia voltou à sua rotina normal: escola, brincadeiras com Luna, sessões de desenho na varanda. Se o encontro com Débora deixou marcas, ela as guardou dentro de si, lidando com elas no seu próprio ritmo. Semanas depois, encontrei-a em seu quarto, organizando uma caixa decorada onde guardava lembranças especiais.
As cartas de Débora, o livro que Vanessa lhe dera, fotos antigas de quando era bebê no colo do pai. Estou fazendo uma caixa de memórias, explicou. A doutora Márcia disse que é bom guardar as coisas importantes, mesmo as que às vezes machucam um pouco. Sentei-me ao seu lado na cama, observando-a colocar cuidadosamente cada item na caixa. É uma ótima ideia. Vovó, ela disse de repente, acha que um dia vou conseguir perdoar a mamãe? De verdade? A pergunta me pegou desprevenida. Era algo que eu mesma me perguntava há anos, sem encontrar resposta. Não sei, querida, respondi honestamente. Perdão é algo muito pessoal. Não há regras sobre quando ou como acontece. Às vezes leva uma vida inteira. Mas você ainda está brava com ela, pelo que ela fez? Refleti por um momento. Estou triste pelo que aconteceu. Triste por você, por Vanessa, pelas outras moças. Triste pelo que Débora se tornou. Mas raiva, não sei se é a palavra certa. É mais um lamento pelo que poderia ter sido e não foi. Bia assentiu, parecendo entender o que eu queria dizer. Às vezes eu sonho com aquela noite, quando te contei sobre a moça no porão. Ainda tem pesadelos? Perguntei preocupada. Não são bem pesadelos. São só lembranças. Como se uma parte de mim quisesse ter certeza de que não vou esquecer. E você não quer esquecer? Não tudo, ela respondeu, fechando a tampa da caixa cuidadosamente. Algumas partes são importantes lembrar. Aquela conversa ficou comigo por muito tempo, lembrando-me da sabedoria natural que Bia possuía, de como ela encontrava seu próprio caminho através do labirinto de emoções e memórias. No início deste ano, recebemos uma notícia inesperada. Ricardo, o irmão de Débora, morreu na prisão após uma briga com outros detentos. Não senti tristeza pela sua morte. Ele havia causado dor demais, destruído vidas demais. Mas me preocupei com como Bia receberia a notícia. Carlos e eu conversamos com ela juntos, explicando a situação de forma simples e direta. Para nossa surpresa, ela recebeu a informação com uma calma surpreendente. O tio Ricardo era uma pessoa muito má, disse simplesmente. Ele machucou muita gente. Sim, concordou Carlos. Ele fez coisas muito ruins. A mamãe também fez coisas ruins, continuou Bia, pensativa. Mas ela está tentando ser melhor agora, não é? Está, respondi. As pessoas podem mudar se realmente quiserem. Ela ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. Podemos ir ver a mamãe no próximo mês? É o aniversário dela. Carlos e eu trocamos olhares surpresos. Desde a primeira visita, Bia não havia expressado desejo de voltar ao presídio. Claro que sim, se você quiser, respondi. Quero, ela afirmou com convicção. Acho que ela vai estar triste pelo irmão, mesmo ele sendo mau. A sensibilidade de Bia nunca deixava de me comover. Mesmo tendo passado por tanto, ela ainda conseguia encontrar espaço para empatia. A visita ao presídio foi mais tranquila desta vez. Bia levou um pequeno presente para Débora, um porta-retratos feito por ela mesma na aula de artes, com uma foto recente sua sorrindo no jardim. Débora o recebeu com mãos trêmulas, os olhos brilhando de emoção. Obrigada, minha filha, ela sussurrou. É o presente mais bonito que já recebi. No caminho de volta para casa, Bia parecia mais leve, como se tivesse cumprido uma missão importante. Sabe, vovó, ela disse enquanto olhava pela janela do carro. Acho que entendo agora. O quê, querida? Por que a mamãe fazia aquelas coisas ruins? Ela tinha medo do tio Ricardo, e quando a gente tem muito medo, às vezes faz coisas que não devia. Sua compreensão da situação era simplificada, claro. A realidade era muito mais complexa, com escolhas e responsabilidades que uma criança de 10 anos ainda não podia entender completamente. Mas havia uma verdade fundamental em sua observação, uma sabedoria que muitos adultos nunca alcançam. Sim, respondi. O medo pode nos fazer agir de formas que depois lamentamos, mas ainda somos responsáveis por nossas escolhas.
Como eu fui responsável por contar a você? Ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Exatamente. E foi a escolha mais corajosa que alguém poderia fazer. Ela sorriu, satisfeita com a comparação. Acho que nós duas somos corajosas, vovó. Você também foi muito valente. Aquelas palavras simples me tocaram profundamente. Em meio a toda aquela escuridão, Bia havia encontrado não apenas cura, mas força e sabedoria. E talvez esse fosse o maior milagre de todos. Hoje, 5 anos após aquela manhã fatídica, nossa vida encontrou um novo equilíbrio. Temos nossa rotina, nossos momentos de alegria, nossas pequenas tradições familiares. Carlos se tornou o avô que Bia precisava, paciente e amoroso, sempre pronto para consertar uma bicicleta quebrada ou ajudar com um dever de matemática difícil. Débora continua sua jornada na prisão, fazendo cursos, participando de terapias, tentando reconstruir-se a partir dos escombros. Não sei se algum dia poderá verdadeiramente reparar o mal que causou, mas acredito que sua tentativa sincera já é algo valioso. Quanto a mim, aprendi que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Aos 63 anos, encontrei um novo começo que jamais esperava. Um relacionamento renovado com Carlos, a responsabilidade e a alegria de criar Bia, uma compreensão mais profunda do que significa família. Essa história tocou seu coração? Então se inscreva agora no canal e deixe seu comentário dizendo o que mais te emocionou. E para ter acesso a histórias exclusivas antes de todo mundo, torne-se membro do canal clicando no link do primeiro comentário fixado. Sua participação faz toda a diferença.